São Mateus, capítulo de número 12 e versículo 9. Depois da leitura, os irmãos poderão tomar os seus assentos. 12 e versículo 9, também versículo 10. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Podeis tomar os seus assentos. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos a história de um homem que tinha a atrofia da sua mão. A Bíblia descreve aqui no Evangelho como a cura do homem que tinha uma das mãos mirradas, ou ainda a mão ressaquida, a mão encolhida. A situação física da mão levava as pessoas da sinagoga a prestarem atenção à diferença física daquele homem naquele lugar. E veja que Jesus entrava nesta sinagoga, que era um templo religioso dos judeus, e ali podia ver aquele homem com a mão mirrada. Os irmãos podem entender a importância de uma mão. Olhe para a sua mão nesta noite e observe o quanto é útil, o quanto é importante a sua mão. Aquele homem era desprovido deste privilégio que nós temos, o de ter as nossas mãos perfeitamente. O que faz a mão? Qual o significado da mão? A mão segura, a mão apropria-se, a mão tem a função de alcançar propósitos e objetivos. Quando você estende o seu braço com a sua mão, você vai em destino ou em direção a algum objeto ou alguma coisa. Imagine como aquele homem sentia a atrofia da sua mão. Mas nesta noite eu me dirijo às pessoas que têm fé para serem curadas. Eu me dirijo esta noite a pessoas que creem que Jesus pode alcançar as curas de determinadas situações físicas, inclusive a da atrofia de uma mão. Você tem o privilégio de ter funcionalmente a sua mão. Você tem a alegria de poder acariciar com a sua mão. O quanto ela é útil, o quanto ela é necessária. É através da sua mão que você faz doação. É através da sua mão que você também é receptivo. Não apenas doa, mas você recebe. É pela mão que sentimos a sensibilidade do carinho, do amor
é pelas mãos que nós acariciamos, é pelas mãos que nós afegamos alguém, porque estas mãos foram dadas por Deus com funções especiais junto ao corpo físico. Quantas pessoas não têm apenas as mãos mirradas? Existem pessoas que inclusive não têm as suas mãos, elas foram amputadas por algum objetivo, por alguma razão, por um acidente, ou quem sabe por uma grave moléstia ou enfermidade. Mas nesta noite eu posso olhar para a minha mão e entender a importância dela no meu corpo. E quando eu me refiro à igreja, a igreja é também o corpo místico de Cristo. E esse corpo tem o funcionamento total e importante dos seus membros. Os olhos não podem dizer que não precisam das mãos. Os pés não podem dizer que não precisam do corpo. Porque exatamente os pés, que eu não percebo, que eu não os vejo nesta noite, foram eles que conduziram os irmãos até este culto. Jesus estava na sinagoga e ele pôde ver retratada a imagem daquele homem com a mão ressequida, com a mão mirrada. Os olhos de Jesus voltaram para aquele homem. Este Jesus está aqui nesta noite e os seus olhos se voltam para você que está aqui presente. Talvez o seu problema não é idêntico a deste homem da mão mirrada, mas talvez você está vivendo um período de crise de fé, onde dentro de você não há mais alegria, o gozo e a vitória que há em Cristo Jesus. Mas este Jesus está aqui e ele pode mudar nesta noite pela sua palavra esta circunstância, esta situação, e você vai voltar a sorrir. Aquele homem da mão mirrada voltou a sorrir, e eu quero assegurar que nesta noite Jesus quer que você volte a sorrir de alegria e de vitória diante das crises, diante dos problemas. Veja que ainda a mão, ela tem função de ternura. A mão simboliza apoio. Eu, por exemplo, que já passei dos 60 anos, o quanto é útil a minha mão. A minha mão para o corrimão da escada que subo para o meu apartamento. A minha mão que me conduz a descer determinadas ruas, às vezes íngremes. Veja o quanto é útil o poder das suas mãos. A mão também tem a função de transmitir amizade, solidariedade. É pela mão que você abraça o irmão, abraça o amigo e se completa dentro desta amizade, deste relacionamento. É através das suas mãos que às vezes crimes são cometidos, porque o meliante, o perigoso bandido, usa as suas mãos para o mal, para pegar em armas e através delas atirarem contra as pessoas. É através das mãos que às vezes ferimos,
alguém da nossa família, ou quem sabe o nosso próprio filho. É através das mãos que levantamos como sinal de ameaça. Então a mão tem utilidade, a mão tem significado, a mão tem muita importância. E Jesus, estando na sinagoga e olhando para aquele homem da mão mirrada, ele disse assim no versículo de número 13: estende a mão. E quando aquele homem estendeu a sua mão, a Bíblia diz que ele ficou são, e a sua mão era como a outra mão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esse Jesus está aqui nesta noite. Mas veja que a ação de Deus, a operação de Deus, ela age, ela trabalha de acordo com a nossa ação. Se aquele homem não se dispusesse a estender a sua mão, ou seja, Deus quer fazer a obra, Deus quer realizar o milagre, mas Ele espera que de nossa parte haja algum exercício, haja alguma ação. O que disse Jesus? Vamos repetir: estenda a sua mão. E aquele homem estendeu a sua mão. E quando ele estendeu, aí se refere à parte daquele homem. Deus quer fazer, sim ou não, irmãos? Ele pode fazer, sim ou não, irmãos? Deus pode fazer, Deus pode realizar, Deus faz o milagre, mas existe a parte que nós precisamos fazer. Aquele homem precisava fazer a sua parte. Aquela parte, Jesus não iria fazê-la pelo homem da mão mirrada. Essa parte era necessária que aquele homem fizesse. Nesta noite Deus quer agir, Deus quer trabalhar, Deus quer fazer algo sobrenatural, algo de milagre na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Diga comigo: eu preciso fazer a minha parte. Dá para você dizer a segunda vez? Eu preciso fazer a minha parte. O que aquele homem precisou fazer? Estender a sua mão. Jesus não podia ir lá e esticar a mão dele, ele tinha poder para fazê-la, mas ele esperou a ação daquele homem. E quando ele estendeu a mão, a Bíblia diz que ele ficou são como a outra mão. Os irmãos já imaginaram a alegria, o prazer daquele homem quando ele viu que a sua mão ressaquida, a sua mão ressecada, a sua mão mirrada agora estava diferente? O milagre aconteceu. Aleluia! Ele olhou para a outra mão e disse: está igual, ela está sã. Jesus efetuou o milagre. Esse Jesus está aqui para fazer o milagre. Faça a sua parte. Quando Jesus chegou lá, perante o túmulo de Lázaro, Jesus não poderia ressuscitar diretamente Lázaro, que estava morto há 4 dias. Claro que sim. Porém, Jesus pediu que algo fosse feito. Era preciso alguém fazer a parte que é humana. Eu quero que esta noite você compreenda que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, mas que você precisa fazer a sua parte. Jesus disse assim: tirai a pedra. Será que Jesus, com um sopro, com um olhar, com o seu poder, não poderia afastar aquela pedra? Ele não fez assim.
ele pediu que tirasse a pedra. Era a parte que precisava ser feita pela família de Lázaro, pelas pessoas que estavam ali curiosamente aguardando a ressuscitação de Lázaro. Nesta noite Deus vem ao seu encontro. Faça a sua parte, faça a sua parte. Diga para o irmão que está ao seu lado: faça a sua parte. Diga para ele: faça a sua parte. Jesus vai fazer a outra parte. Não é que ele é independente, não é que ele é incompetente, não é que ele não possa fazer. Deus quer fazer uma harmonia na realização do milagre esta noite. Quando você abrir o seu coração, faça a sua parte. Você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus tem solução para o seu problema? Você crê que algo vai acontecer de novo na sua vida? Então faça a sua parte. Aquele homem fez a sua parte. Ele estendeu a sua mão e ficou milagrosamente curado. Quantos estão aí com mãos mirradas? E agora o sentido é espiritual. Mãos mirradas para o trabalho de Deus. Pessoas que não querem desenvolver e colocar à disposição de Deus as suas mãos. Mas esta noite você vai dizer: Senhor, eis aqui as minhas mãos. Nós temos um pregador lá nos Estados Unidos que ele é excepcional. Ele é portador especial, como nós chamamos. Ele não tem braços, ele não tem pés. Como diz lá na Bahia, é um toco de gente, é um pedaço de gente. Se os irmãos soubessem o que aquele homem faz, eu fico envergonhado diante das proezas daquele homem sem braços, sem pés. A sua dedicação, não só a pregação do Evangelho, mas dedicação na sua própria casa, dedicação no seu próprio lar. Há pessoas que têm mãos, mas não querem entregá-las a Deus. Há pessoas que têm pés e não querem entregá-los a Deus. Mas esta noite você vai cantar aquele hino de número 16 da harpa cristã que fala sobre as mãos. Como é que diz o hino 16? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Olha que pergunta. Então as suas mãos são úteis espiritualmente? Quantos irmãos mirradas espiritualmente não evangelizam, não distribuem um folheto, não falam de Jesus, não estão dispostos a levar a obra de Deus? Na época em que Neemias, capítulo 6 do seu livro, veio reconstruir os muros, Neemias, aquele grande líder, disse para o povo: eu quero mãos ocupadas. A expressão do líder foi: eu quero mãos ocupadas. Ou seja, numa mão a arma, na outra mão o instrumento de trabalho. Com a mão direita você vai construir os muros. Com a mão esquerda você vai usar a arma contra os inimigos. Levantaram-se três: Sambalate, Tobias e Gesem, que brincaram com Neemias e disseram: este muro, a
até uma raposa derrubará. Em outro momento disse a Neemias: desçam, parem de construir um muro. E Neemias respondeu: nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Você não pode ter mãos espiritualmente vazias. Você precisa ter as suas mãos ocupadas, não mãos mirradas, mas ocupadas com as armas do Espírito, porque a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Hoje nós não lutamos contra os filisteus, os cananeus, os nossos inimigos não são eles, mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que os nossos inimigos são os principados, potestades, autoridades, hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Mas se o crente tiver armas em suas mãos, lembre-se, é importante, arma chamada Palavra de Deus. Quando você tem a Palavra de Deus, você pode arguir com veemência. Lembra-se que Satanás veio para Jesus e disse: se tu quiseres, você pode transformar estas pedras em pães. E Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentou novamente a Jesus, querendo que ele lançasse do pináculo, daquela altura do templo, e arguiu os Salmos 91. Mas a arma, a palavra de Deus, que é mais viva e eficaz, espada penetrante, Jesus respondeu: não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás tentou Jesus pela terceira vez, dizendo: olha, os reinos deste mundo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus, pela palavra, olha que arma poderosa, diga comigo: a palavra de Deus é uma arma poderosa que eu posso usá-la com a minha mão. E Jesus respondeu para Satanás: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Mãos ocupadas. Crente não pode ficar com mãos desocupadas. É por isso que o crente não tem a sua mão mirrada. A sua mão é sempre estendida com a palavra da parte de Deus. Exatamente, uma outra arma poderosa que você pode usar na sua mão se chama o nome de Jesus. Quando você fala o nome de Jesus, estremece o céu. Quando você fala o nome de Jesus, estremece a terra. Quando você fala o nome de Jesus, estremece debaixo da terra o inferno, porque o nome de Jesus é poderoso, o maior nome da história, o maior nome de todos os nomes. Essa é a arma poderosa. Fale o nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus. É em nome de Jesus que os demônios são expulsos. É em nome de Jesus que os enfermos são curados. É em nome de Jesus que nós realizamos a obra de Deus, porque o nome de Jesus tem muito poder. Use esta arma poderosa, que é a arma chamada autoridade do nome de Jesus. Declare esta noite o nome de Jesus. Diga esta noite o nome de Jesus. O nome de Jesus. Este nome, ele tem poder. Usemos esta arma em nossa mão. A mão que não seja
mirrada espiritualmente, mas mãos dedicadas a Deus. Eu estava vendo os segmentos da igreja hoje à noite e pude ver o manuseio das mãos quando os adolescentes, quando os jovens cantaram. Eu pude ver as irmãs senhoras do círculo de oração cantando o manuseio das suas mãos. Eu pude ver a corporação, a orquestra, tocando seus instrumentos no acompanhamento dos hinos congregacionais, e podia ver os irmãos com as suas mãos, alguns na percussão, outros na guitarra, no violoncelo, outros com o trombone, com o clarinete, o saxofone, enfim, os instrumentais que aqui estão diante de nós. Eles não poderiam tocar se não fossem suas mãos. Portanto, eu concluo esta mensagem esta noite na certeza de que mãos não estarão ressecadas, mirradas, mas mãos sempre prontas para o serviço do Senhor. Estenda esta noite a sua mão para o Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui as minhas mãos. Os meus dedos estão perfeitos. Tu tens me guardado do mal de Parkinson. Irmão, já viram como é que faz a pessoa portadora do mal de Parkinson? Ele treme as suas mãos. Ele não tem equilíbrio e controle nas suas mãos. Mas esta noite Deus está colocando na sua mão, essa mão perfeita que você está olhando para ela, algo de talento, de dom, de bênçãos para a sua vida. Eu concluo aqui com a expressão que Jesus disse: ele ficou são da sua mão. Seja abençoado. Use as suas mãos para o trabalho do Senhor. E se eu fosse você, agora, ao término dessa mensagem, eu apertaria a mão do irmão que está ao seu lado. Use a sua mão. Apropie-se agora desta solidariedade, desse momento de contato, nesse culto, esta noite.